Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fetch API ou Fetch API, né? Que é como você pode usar o Fetch do JavaScript para você poder fazer requisições a qualquer tipo de API. Agora, antes da gente começar, alguns avisos e pedidos rápidos. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente e não custa nada para você. Segundo, deixa aqui nos comentários uma sugestão de aula, que eu quero saber temas para poder gravar para vocês sobre esse mundo do desenvolvimento web full stack. Agora, sobre os avisos, tem 3 links na descrição. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Se quer saber mais, entra lá. O segundo é um mini curso gratuito no mundo ali de desenvolvimento web full stack. A gente sempre bota algum diferente. Pode entrar lá que é gratuito. E o terceiro são os arquivos que eu vou estar utilizando aqui para você poder baixar e praticar exatamente o que eu estou fazendo. Dito isso, agora sim, bora começar o conteúdo de Fetch API bem rapidinho para você aprender como é que funciona. Show de bola! A gente está aqui, ó, tem um HTML simplesão, que não tem basicamente nada, só está conectando com o script que está aqui. Eu poderia fazer isso tudo direto, ó, lá no nosso console.log, mas a gente pode deixar aqui também dentro do VS Code. E a gente poderia fazer e deixar os dois aqui, ó, direitinho. A gente tem certinho ali os dois, posso minimizar. Tudo que eu coloco aqui vai aparecer aqui no nosso console. Então, se eu chegar aqui, ó, console.log, olá, mundo, exclamação, ele vai aparecer lá, olá, mundo, e eu vou colocar para não traduzir do inglês. Beleza, show de bola. Como é que funciona o Fetch API? Como é que ele vai funcionar? A gente simplesmente tem que colocar o Fetch e aqui a gente pode, na forma mais básica dele, colocar uma URL. Então a gente vem aqui e eu vou colocar esse daqui, ó, JSON placeholder.typecode.com/push. É uma API pública que você pode fazer requisições para ela e pegar informações. Beleza. Além dessa URL, o que você pode fazer? Vírgula, você pode colocar aqui, ó, e eu vou dar um Alt Z para ele quebrar esse texto. Você pode colocar aqui um objeto com todas as suas opções. Então, primeiro você coloca o URL e depois você pode dar opçõezinhas ali, configurações que você vai colocar nessa sua requisição. Inicialmente não vamos colocar nada, vamos deixar simplesmente a URL e vamos colocar isso daqui, ó, vamos armazenar isso daqui numa variável. Const resposta fetch igual ao fetch. Beleza. E aqui vamos dar um console.log nesse tal aqui de resposta fetch. Show de bola. Ctrl S, tá lá. O que ele está me respondendo? Tá aqui, ó, uma promise. Então o fetch, ele entra no que a gente chama de JavaScript assíncrono. E ele começa a precisar de tempo para resolver as coisas. O que é uma promessa? É exatamente uma promessa. É uma promessa de que no futuro ele vai te entregar alguma coisa. Então tá aqui, ó, promise pending, e tá lá, ó, fulfilled. Ela foi completa. Só que eu não quero receber essa promessa. Eu quero receber a resposta dessa promessa. Então, quando ela for concluída, aí sim você me responde. Como é que a gente faz isso daqui? Da seguinte forma, a gente tem algumas formas de fazer isso. Usando ponto then, que significa assim que essa promessa for respondida, a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente usa o método async-await, que são duas formas separadas de fazer. Se você quiser que eu mostre com async-await e quais são as diferenças disso para o then, coloca aqui nos comentários que eu estou olhando e gravo para vocês. Beleza. Coloquei aqui o nosso fetch, tem a nossa promessa, só que o nosso then vai ser o quê? Resposta. E aqui eu vou colocar, ó, uma dinâmica aqui de arrow function. Então ele está pegando a resposta que ele colocou daqui e eu quero retornar justamente essa resposta. Então eu vou colocar aqui, ó, resposta. Beleza. Só que beleza, o que ele vai fazer? Primeiro, eu quero que esse console.log venha aqui dessa resposta. Eu não quero o meu resposta fetch. Então eu quero colocar aqui, ó, console.log da minha resposta. E aí, como a gente não vai mais usar, a gente nem precisa colocar ele ali numa variável. Então, beleza, já está aqui direitinho. O que ele está fazendo agora? Ó, fetch, show de bola, é a nossa promessa. Quando ela for fulfilled, completa, a gente vai lá e pega a resposta e está dando um console.log na nossa resposta. Que, ó, é um objeto. É um objeto que tem um body, tem um monte de coisa, tem headers, tem papapá, tem, ó, status, tem um monte de coisa ali direitinho. Tá, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero transformar isso daqui num JSON, porque ele tem um objeto que eu não estou conseguindo ler, ó. Nesse body tem alguma coisa ali. Como é que a gente faz isso? Eu quero transformar isso aqui, ó, resposta.json. Quero transformar isso aqui no JSON. Só que isso daqui também é uma promessa. O que a gente faz quando a gente tem uma promessa? Ponto then. E aí eu vou colocar
é JSON, que é o que a gente vai ter. E agora sim eu consigo colocar, ó, console.log JSON, que ele vai pegar isso aqui e vai colocar aqui para mim, ó. Ctrl S, dá uma olhada. Ele fez o fetch, esperou a resposta do fetch e transformou ele em um JSON. Quando ele terminou de transformar em JSON, peguei esse JSON e tô dando console.log. Tá aqui, ó, direitinho. Eu tenho ali, ó, 100 posts. Tá ali, ó. Cada um deles tem um body, tem um ID, tem um título, tem um monte de coisa aqui em cada um desses posts que a gente vai ter. Beleza. E uma parada, eu consigo aqui nessa URL, ó, barra, escolher um post específico. Ao invés de ele pegar todos, eu consigo pegar, por exemplo, 5. Ctrl S, o que ele vai colocar? Ó, só me deu o ID 5. Só que se agora a gente colocar, a gente viu que ele vai até 100. Se eu colocar 200 aqui, ó, Ctrl S, o que ele vai fazer? Deu, ó, um 404 not found. Ele deu um erro. Então como é que a gente faz esse tratamento de erro aqui? Se você já está acostumado com essa estrutura aqui do ponto .then, você sabe que a gente vai ter um ponto catch, que ele vai pegar erros aqui que estão acontecendo, e você vai colocar, ó, erro, e a gente vai dar um console.log no erro. Ou a gente vai dar um console.error, ou a gente vai dar um throw new error. Tem várias formas de fazer isso daqui, mas a gente vai dar aqui o nosso erro. Repara, ele não está dando um console.log.erro, ele está fazendo aqui, ó, dando um console.log no nosso JSON. Se eu vier aqui, ó, ele está nessa instrução. Então ele está mostrando, ó, voltando aqui, ó, jogando isso aqui para cá, ele está aqui, ó, no console.log do JSON. Por quê? Porque o fetch, mesmo quando ele dá errado, ele dá certo. Como assim, Diego? Mesmo quando ele dá errado, ele dá certo? Sim, ele só vai dar errado, ou seja, ele só vai cair aqui quando você tiver um erro de conexão. Então, quando você estiver tentando conectar e ele não conseguir chegar naquele ponto final. Se ele conseguiu uma resposta ali, mesmo que não seja uma resposta certa, ele vai dar ali direitinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver isso antes ali. Então, em cima, a gente resolve esse nosso problema. A gente vai deixar indo o catch, mas a gente vai resolver isso daqui quando a gente está pegando aquela resposta. E aí, para a gente fazer isso, vai ser o seguinte, ó, a gente tem a nossa resposta. E aqui, ó, posso até tirar isso aqui, deixar com Ctrl ponto e vírgula. Aqui a gente estava dando Ctrl ponto e vírgula, aqui a gente tinha o console.log da resposta, que era um objeto que ele pegava ali, ó, e tinha um monte de coisa. E eu tenho aqui, ó, um OK. Esse meu OK está dizendo se deu certo ou se deu errado. Então, se ele tiver OK e for true, beleza, tá tudo certo. Se for false, a gente tem ali uma resposta que não tá tudo certo. E aqui, ó, como eu não vou mais retornar uma única coisa nessa nossa arrow function, ó, vou colocar aqui o nosso, as nossas chaves, a gente vai fazer o seguinte, ó, if resposta.ok, e aqui ele já tá avaliando isso daqui, é true or false. Se for true, tá tudo certo. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar lá o nosso resposta, aqui a gente já vai return resposta.json, que aí ele vai entrar numa promise que vai pro final. Else que a gente vai no console.log. Deu erro. Deu erro. Beleza. E aqui no resposta.json a gente já colocou. E eu posso tirar isso aqui. Ctrl ponto e vírgula. Aqui direitinho. Show de bola. Beleza. Aí a gente vem pra cá, ó. Tá lá, certinho. Agora eu consigo fazer alguma coisa quando ele tá dando erro. Tá lá, deu erro. E aqui quando ele vai pra segunda instrução, o que é o JSON undefined? Não tem nada ali porque ele não retornou essa segunda promise. Beleza, então a gente viu como é que a gente poderia fazer esse tipo de tratamento. E outra coisa aqui que a gente vai ter, que a gente não tem o 200, mas, por exemplo, se a gente tivesse o 95, como é que ele vai funcionar dessa forma? Tá lá, ó, ele responde direitinho, então os dois casos a gente conseguiu resolver o nosso problema. E aí o que falta a gente ver aqui é o vírgula e a gente colocar os métodos aqui. Então até agora a gente estava vendo essa requisição, a gente estava fazendo um get, que é a mesma coisa de você chegar aqui, ó, na URL, ó, Ctrl C, e entrar nisso daqui, ó, que ele vai te retornar isso daqui, porque toda vez que você coloca o URL de uma API no seu navegador, você está fazendo uma requisição do tipo GET. Então a requisição padrão que a gente tem no fetch é desse tipo. Mas aqui a gente consegue colocar, ó, method, e aqui a gente consegue colocar, por exemplo, post, que eu estou querendo fazer um post ali. Então ele tenta fazer um post nessa URL e deu erro porque essa URL não aceita o método post, por exemplo. Mas se a gente coloca ali o nosso get, ele resolve ali direitinho. Então a gente tem a propriedade de método. Se a gente quisesse fazer um post, por exemplo, também, a gente tem que colocar body. A gente tem que mandar informações para essa URL. E aí essas informações a gente coloca aqui, por exemplo, dos posts a gente tem o user ID igual a 1.
vírgula, a gente tem um ID, sei lá, esse daqui e várias outras informações, title, tudo bonitinho. E a gente coloca aqui e a gente vai colocar um monte de coisa aqui. Show de bola. Só que eu não posso mandar essas informações desse jeito. Por quê? Essas informações são do tipo de objeto no JavaScript. Só que eu tenho que transformar esse objeto aqui num JSON. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, ó, JSON.stringify, que ele vai converter esse objeto em JavaScript num JSON, numa string ali em JSON. Então a gente está dizendo qual que é o método, a gente está dizendo o que a gente está enviando, mas falta ainda a gente dizer, ó, quais são os cabeçalhos, qual é o tipo de informação que essa URL vai receber pelo meu body. E a gente sabe que é um JSON. Então a gente vai lá, vai colocar o nosso objeto para colocar todo tipo de informação que a gente quer colocar no cabeçalho. E no nosso caso a gente só quer colocar uma. Content type, para dizer qual que é o tipo de conteúdo que ele vai receber, que está ali no nosso body. Então a gente vai colocar application /JSON. Beleza, vírgula aqui, porque a gente está colocando esse objeto de fora, Ctrl S e tá lá. Então, ó, esse post aqui que a gente deu um erro, por quê? Aparentemente essa URL aqui não aceita esse post que a gente está fazendo. Então, se eu vier aqui, ó, JSON placeholder, try it, ele só me deixa aqui dar um get, when to use, posts, tá aqui, ó, get, eu consigo dar no posts esse get. Então, se eu chegar aqui, ó, desse jeito aqui, Ctrl S, tá lá. Agora ele conseguiu fazer. Então a URL que a gente estava colocando para fazer esse post não estava funcionando. Então repara, a gente consegue colocar a URL, não colocar nada nas configurações, a gente está fazendo uma requisição do tipo get, a gente está pegando. Quando a gente coloca o post, a gente está publicando, a gente está criando coisa ali. E a gente coloca lá o método, não esquece de colocar no header o tipo de conteúdo que você está enviando. Você pode enviar várias coisas. Você pode enviar um TXT, você pode enviar algo de um formulário, que é um form data. Você pode enviar um JSON, que aí a gente está convertendo o objeto num JSON. E aí tem todas as informaçõezinhas ali da resposta que a gente trata da mesma forma. E é assim que a gente usa de forma inicial ali o fetch, mas daqui você consegue já dar outros passos e aplicar em vários outros tipos de API e trazer para dentro do seu projeto. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha deixado nos comentários o que você quer ver nas próximas aulas. E se você chegou até o final, coloca aqui o que a gente está sempre falando, ó, #até o final, para eu saber quem está assistindo essas aulas do começo até o final. Espero que você tenha gostado, tenha feito tudo o que a gente foi pedindo ao longo da aula e eu te vejo numa próxima.